apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és poderoso e eu sei que Tua palavra não volta para o Senhor vazia. Manifesta a Tua glória, Senhor, através dessa ministração que eu vou fazer em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja poderosa, como está escrita, poderosa, viva e eficaz. Que essa palavra seja mais cortante que espada de dois gumes, como está escrito, Senhor. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Revela a Tua palavra aos Teus filhos, revela a Tua palavra à Tua igreja, revela a Tua palavra às Tuas ovelhas que vão me assistir nesse momento, que vão me ouvir em algum lugar na face da terra, pelo Facebook, pelo YouTube, direto do nosso site, pela web rádio graceverdade.com, através de CDs, através de grupos de WhatsApp. Senhor, aonde o Teu poder fizer chegar a minha voz, na pregação da Tua graça e deste apostolado, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Eu me submeto e reconheço que só o Senhor pode revelar, só o Senhor pode dar o entendimento perfeito da Tua palavra. Por isso, eu rogo ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para que esta palavra nesta noite seja revelada para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Amém? Quem pode falar amém? Amém? Diga comigo, a palavra de Deus não voltará para Ele vazia. Ela me será revelada para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a você que me assiste no Facebook. Graça e paz a você que me assiste agora no YouTube. Graça e paz a você que me assiste direto do nosso site, graçaeapostolado.com. Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo agora, quarta-feira, aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, em Santo André. Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco num culto ao vivo, às quartas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 18 horas. MGA, Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Uma saudação especial ao meu amigo, falei com ele hoje, meu amigo apóstolo Pedro Kelly, do Rio de Janeiro. Em breve estaremos juntos aí no Rio de Janeiro, nesse congresso de unidade em graça. O Ministério Reconciliados com Cristo, celebrando para a glória de Deus, 2 anos de ministério. Estaremos aí em Duque de Caxias, dia 18 e 19 de novembro, para a glória de Deus. Juntos somos mais fortes, tá? Um grande abraço a você, apóstolo Pedro Kelly, ao pastor André, ao abençoado Roberto, ao pastor Paulo Sérgio e todos os anjos do Ministério Reconciliados com Cristo aí em Rio de Janeiro. Em breve estaremos juntos, 18 e 19 de novembro de 2017, juntos, MGA, juntos com o Ministério Reconciliados com Cristo no Rio de Janeiro, nesse congresso de unidade em graça. A palavra é essa: juntos somos mais fortes. Quero aproveitar e fazer um convite também especial a todos os pastores em graça que estejam conosco também nesse congresso de unidade, tá? Os pastores aí do Rio de Janeiro, o pastor Abel, o apóstolo Geraldo, tantos o apóstolo Pedro Inácio, tantos pastores aí, o pastor Macedo também esteja conosco nesse mover de unidade em graça. São muitos pastores, pastor Rodrigo, são muitos pastores aí no Rio de Janeiro, pastor Fernando de Nova Friburgo, pastora Jussara, pastora Cristina Nobre, pastor Marcos Felipe de Macaé, tá? Então conto com vocês, juntos somos mais fortes, estarmos nesse congresso de unidade, juntamente com o nosso amigo da fé, o apóstolo
Pedro Kelly, do Ministério Reconciliados com Cristo. 18 e 19 de novembro, Congresso em Graça, no Rio de Janeiro. A graça e o apostolado para todo o Brasil, tá? Já tivemos aqui março, aqui em Santo André, no MGA. Em março tivemos um evento de unidade em graça, em março de 2017. Agora estaremos lá em novembro de 2017, no Rio de Janeiro. E assim nós vamos para cada estado, para onde o Espírito Santo nos levar. Amém? Digam todos comigo, levante as mãos, digam: juntos somos mais fortes. Glória a Deus. O povo em graça deve estar em unidade, unidade do Espírito, unidade da fé. Então você que mora na Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tem muitos pastores, pastoras, obreiros, apóstolos, profetas, mestres, o povo de Deus em graça, se espalhado no Brasil. Então já vai vendo passagem de avião, vai vendo passagem de ônibus, já vai vendo o carro e o que caminho que você tem que fazer para estar conosco 18 e 19 de novembro em Duque de Caxias, tá? Em Duque de Caxias, Congresso de Unidade em Graça. Me acompanha no Facebook, você vai ver as datas, vai ver o endereço, vai ver o horário, tá? Me adiciona no Facebook, Apóstolo Marcos Gomes, tá? No Facebook. Ou então, procura no Facebook, Ministério Graça e Apostolado. Procura também a pastora Sueli Guebarro, tá? Minha esposa. Então, adicione no Facebook, Apóstolo Marcos Gomes, ou Ministério Graça e Apostolado, ou a pastora Sueli Guebarro, e nós vamos te informando as datas para nós estarmos juntos nesse mover. Amém? Graça e paz a todos aqui em Santo André e aos que estão me assistindo agora, nesse momento ao vivo. Bom, hoje é a 7ª parte da série de mensagens que tem por tema a fé em graça. Se você entrar em nosso site www.graçaeapostolado.com, na internet não usa essa cedilha, então fica graçaeapostolado.com. Quando abrir a página inicial, clica no link A Fé em Graça. Clica no link www.graçaeapostolado.com, vai abrir a página inicial do Ministério Graça e Apostolado. Você clica no link A Fé em Graça. Lá você vai ver a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Hoje é a parte 7, a 7ª parte, tá? E o subtítulo hoje eu quero falar sobre sinais e evidências de uma fé genuína. Anote aí no seu caderno, esse é o subtítulo de hoje, tá? Sinais e evidências de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, de uma fé autêntica. Nós somos cristãos e no meio do cristianismo, no meio dos cristãos, existem pessoas que têm fé, e existem pessoas que dizem que têm fé, mas na verdade não é fé, é um assentimento mental. Assentimento é só um estudo. A pessoa estudou a Bíblia, leu a Bíblia, então ela entendeu a história bíblica, né, que fala de Jesus, que fala de Deus, fala de Davi, fala de Moisés, fala de Paulo. Então é um assentimento mental. Então tem pessoas que, assim como conhecem história, conhecem geografia, conhece a língua portuguesa, conhece matemática, também tem pessoas que conhecem a Bíblia. Isso não é fé, é apenas um assentimento mental, é apenas uma memorização, um conhecimento mental, terreno e carnal. Tem nada a ver com a fé. Isso existe no meio das pessoas. Por isso que Paulo diz para Timóteo, para não ter ou não termos uma fé fingida, ou seja, uma falsa fé. A falsa fé seria o assentimento mental. Apenas uma pessoa que leu a Bíblia, conheceu a Bíblia e leu na Bíblia que Jesus morreu, leu na Bíblia que o cego foi curado, ele leu na Bíblia que Jesus andou sobre o mar, então ele adquiriu um conhecimento, mas na verdade isso não é fé. Entenderam? Isso não é a fé, é apenas um assentimento mental. A pessoa conheceu a Bíblia como se conhece um livro de história ou de geografia, ou de qualquer outra teoria, né? A fé é outra coisa. A fé é algo vivo, genuíno, autêntico. Então hoje eu quero falar sobre sinais e evidências de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, de uma fé autêntica. E eu vou dar alguns sinais e algumas evidências
Para você saber se a sua fé é genuína e autêntica, e para você também conhecer quem tem essa fé genuína, verdadeira, autêntica, né? Então vou citar alguns itens, né? Alguns sinais e evidências. Primeiro sinal, escreva aí no seu caderno, diga comigo, integridade na palavra, diga isso. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4. Sinais, hoje é a 7ª parte, tá? Da série de mensagens, a fé em graça. É uma série, é um pacote de mensagens por tema, a fé em graça. Onde eu falo e ensino tudo sobre a fé, os mistérios da fé. Como receber milagres, como receber cura, como prosperar pela fé, né? Então eu ensino nessa série, nesse pacote de mensagens sobre a fé. A fé em graça é o tema deste pacote, desta série. O tema de hoje, o subtítulo dessa 7ª parte, sinais e evidências de uma fé genuína. Vamos ver? Eu tenho bastante texto para ler, tá? Então, 1 Pedro 4, quem já achou, diga amém. Número 1, sinais e evidências, né? Então, primeiro aqui, ó, integridade na palavra. Uma pessoa que é íntegro na palavra de Deus é um sinal, é uma evidência que a fé dele é uma fé genuína, é uma fé verdadeira. E esse tem, eu vou dar as evidências em ordem crescente. Esse é o primeiro sinal. Diga comigo, integridade na palavra, diga isso. 1 Pedro 4,11. 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Algumas versões diz, quando falar, fale segundo a palavra de Deus. O que é isso aqui? 1 Pedro 4,11. Integridade na palavra. Em outras palavras, se estiver escrito, eu creio. O primeiro sinal, a primeira evidência de uma pessoa, homem ou mulher, que tem uma fé verdadeira, que tem uma fé genuína, é a integridade na palavra. Começa por aí. Lá fora, você vai encontrar pessoas que vão falar que também tem fé. Mas fé no quê? Fé em estátua, fé em ídolos, fé em imagem de escultura, fé em bonequinhos, fé em patuá, fé em pé de coelho, fé num despacho feito numa encruzilhada. Então as pessoas vão ter fé num monte de coisa. Por isso mesmo o subtítulo de hoje, sinais e evidências de uma fé genuína, autêntica, verdadeira. Qual é o primeiro sinal dessa fé genuína? De que alguém tem essa fé verdadeira, genuína. Não em imagens, em escultura, em bonequinhos. Não, uma fé autêntica, igual a fé de Elias, igual a fé de Davi, igual a fé de Josué. Josué orou, o sol parou. Elias orou e choveu. Ele orou de novo e parou de chover. Então, fé verdadeira. Moisés levantou a mão e o mar se abriu. Fé genuína, fé autêntica. Pedro andou sobre as águas. A mulher do fluxo de sangue foi curada de uma hemorragia de 12 anos. E por aí vai. Aí vem o cego de Jericó. Aí vem pessoas que eram paralíticas, leprosas, doentes, enfermas. E que creram, acreditaram, tiveram uma fé verdadeira, autêntica. E tiveram um resultado da sua fé. Então qual o primeiro sinal? Vocês têm que gravar isso pro resto da vida, tá? Porque essa mensagem eu não vou fazer todo dia, sempre. Não é todo dia. Por isso está sendo gravada, filmada e colocando tudo no nosso site. Tudo arquivado no nosso site. Você que quer e precisa aprender e saber e conhecer sobre a fé, os mistérios da fé, como ser curado pela fé. Eu já tomei remédio e tal, mas não resolveu. Como que eu consigo ser curado pela fé? Olha, eu estou precisando de um benefício, eu estou precisando de uma ajuda, só que humanamente não tem como. Como que eu faço Deus se mover em meu favor?
Visto que ele disse, o meu justo viverá por fé. Então, se ele espera que eu viva por fé, eu preciso saber como receber benefícios dele, da parte dele. Como receber bênçãos no reino espiritual. Cura, prosperidade, libertação, livramento, e um monte de bênçãos. Como que eu faço para receber isso? Porque não vai acontecer do nada. Eu sem ler, sem crer, sem orar, aí caiu na minha cabeça uma bênção. Não é assim. As coisas de Deus não é assim. Existe uma lei. Há anos eu falo isso. A lei da ação e reação. Qual que é a ação? O justo viverá por fé. Então, quando você vive por fé, que é uma ação, haverá uma reação da parte de Deus. Ou enviando anjos, ou ministrando cura, ou ministrando prosperidade, ou se manifestando na sua vida. Quando há uma ação para com Deus, pode ter certeza que haverá uma reação de Deus para com você. Por isso Hebreus 6,10 diz que Deus não é injusto. Diga, Deus não é injusto. Diga bem forte, Deus não é injusto. Hebreus 6,10. Por isso que Hebreus 6,10 diz que Deus não é injusto. Coríntios 15,58 nossa obra no Senhor não é em vão. Por isso que tem esses textos. Todas as coisas colaboram para o bem. Por quê? Porque você não está crendo no nada. Você está crendo no Deus verdadeiro, que existe, que é real, que é verdade, que é vivo. Então, se você usar a sua fé nesse Deus vivo, verdadeiro, fiel, justo, poderoso, se você souber usar a sua fé para com Ele, você pode ter certeza que você vai ter grandes resultados em sua vida. Ah, mas como que você tem certeza disso? Porque eu leio a Bíblia, e eu vi aqui na Bíblia que todos os que creram nesse Deus que nós cremos, receberam e obtiveram resultados em suas vidas. Não vou nem começar a falar, senão eu vou ter que começar em Gênesis, vou terminar em Apocalipse, e vou acabar com essa mensagem aqui. De te mostrar pessoas que creram em Deus e pela fé obtiveram resultados. Quem está entendendo? Então o objetivo dessa mensagem, dessa série de mensagens, é te ensinar a ter uma fé viva, uma fé verdadeira. Para quê? Para que você tenha resultados de vida. Alô? Amém? Sinais e evidências de uma fé genuína. Diga comigo, integridade na palavra. Uma pessoa que tem uma... Alô, pastor, como é que eu sei se aquela pessoa tem uma fé verdadeira? Em que ela fala tanto de Deus, pastor? Nossa, eu conheço uma pessoa que fala tanto de Deus. Não, falar de Deus, até o papagaio da minha mãe pode falar também. É preciso vocês entenderem uma coisa. A fé é algo único, singular. Lembra quando Jesus disse, nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus? Lembra que ele falou isso aí? O que ele quis dizer com isso aí? Muitas pessoas falam de Deus, muitas pessoas falam de Jesus, muitas pessoas citam a Bíblia. Isso não quer dizer nada. Está claro para você? Vocês têm que chegar nesse nível que eu cheguei. Senão, aquele pastor ali está falando de Deus. Mas aquela igreja também fala de Deus. Aquela igreja fala de Deus, mas está praticando feitiçaria. Aquele pastor, aquele bispo fala de Deus, mas o que ele está praticando e ensinando é feitiçaria, heresia, apostasia. Então, falar de Deus não quer dizer nada, hein? Está claro? Por isso que Jesus disse em Mateus 7, pelos frutos conhecereis. Mateus 7. Por quê? Por que pelo fruto? Não adianta aquela pessoa fala de Deus. Eu conheço uma pessoa que fala tanto de Deus, todo dia fala de Deus, mas isso não quer dizer nada falar de Deus. Eu estava falando com a pastora esses dias dos evangélicos tradicionais. Eu tenho um parente de uma igreja da lei, evangélico tradicional. Fala de Deus, canta sobre Deus, mas por vezes eu fui mostrar a Bíblia, a palavra de Deus, e a pessoa não crê, não acredita. Está pegando onde eu quero chegar? Eu não disse para você que falar de Deus não quer dizer nada? Quantos evangélicos tradicionais, religiosos, meramente religiosos, não têm uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé verdadeira? E como é que eu sei se eles têm ou se eles não têm? Ou se eu tenho ou não? Pela integridade no quê? Na palavra.
Todo crente, grava o que eu vou falar. Todo crente, todo cristão, abre um parênteses, independente de denominação, ou seja, de igreja, não importa a igreja, todo crente, todo cristão, ele deve crer na palavra de Deus e não abrir mão dela. Já começa por aí. É assim que você conhece um crente. Amém, abençoados? Quando você encontra um crente na rua, no seu dia a dia, para mim não muda nada se ele é daquela igreja A, B, C, D, F, G, H, isso não muda nada. Eu só vou saber se ele é crente mesmo, se ele crê na palavra de Deus. Aí eu vou saber que ele é um crente. Por isso que quando eu vejo uma pessoa, eu não fico perguntando, de que igreja você é? Porque perguntar isso não adianta, isso não quer dizer nada. Me entendeu? Os evangélicos tradicionais, eles se preocupam com isso. De que igreja que você é? Quantos membros tem lá? São pessoas que estão preocupadas com coisas supérfluas. Que igreja e quantos membros, isso não quer dizer nada. Quantos membros tinha na igreja que Paulo pregava em Corinto? Quantos membros tinha na igreja em Roma? A igreja de Roma reunia nas casas, Romanos 16. Paulo disse, saudação, a igreja está na sua casa. Quantas pessoas cabem numa casa? Não cabe 1000 pessoas numa casa. Não cabe 500 pessoas numa casa. Não cabe 100 pessoas numa casa. Para quem está preocupado com quantos membros tem? Quer dizer, então as pessoas estão preocupadas com coisas supérfluas. Quando na verdade, a única coisa que importa e interessa é se a sua fé em Deus, em Jesus é verdadeira, é autêntica. Não adianta você falar, eu sou batista há 40 anos, isso não quer dizer nada. Mas eu sou do MGA faz 20 anos, isso não quer dizer nada. Eu sou pentecostal há 50, isso não quer dizer nada. Deus não conhece pentecostal, Deus não conhece MGA, Deus não conhece presbiteriano, Deus não conhece batista, Deus não conhece católico, Deus não conhece metodista, Deus não conhece. Deus conhece ovelhas lavadas pelo sangue de Jesus, reconciliadas em Cristo, comprado pelo sangue de Jesus. Aí Deus conhece. Deus não conhece denominações, Deus conhece pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Deus conhece pessoas em Cristo. Então, se a pessoa está em Cristo, é isso que importa. E como que eu sei se ela está em Cristo? Pela sua confissão, pelo que ela fala. Se ela fala do MGA, ou se ela fala da palavra de Deus. No dia a dia, na conversa. Não, irmão, porque a Bíblia diz. Olha, irmão, está escrito. Olha, irmão, porque a palavra diz. Opa, já é um sinal de uma fé verdadeira. É um sinal de uma fé autêntica. Aí você vai conversar com uma pessoa, não, porque nós batistas. Não, porque nós aqui pentecostal. Não, isso não é sinal de fé verdadeira. Isso não é sinal de fé autêntica. Nem nós em graça. O sinal, a evidência de uma fé autêntica, genuína, verdadeira. Olha lá, ó, diga comigo. Integridade na palavra. Diga isso. O que é integridade na palavra? 1 Pedro 4,11. Quando você falar, fale segundo a palavra de Deus. Vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Olha para mim. Talvez você pense que eu sou, mas eu não sou. Eu não sou radical. Eu apenas falo, prego e ensino como está escrito. Eu não sou radical. Eu sou uma pessoa maleável. O que é uma pessoa maleável? Se você me falar, apóstolo, eu não creio na Bíblia. Amém, eu vou te respeitar. Apóstolo, eu não quero congregar mais aqui, eu vou para outra igreja. Amém, irmão, você é livre. Eu sou uma pessoa maleável. Eu não obrigo nada a ninguém. Isso é ser maleável. Mas você é radical. Eu não sou radical. Eu aprendi a usar a minha fé de uma forma genuína. A ser um cristão genuíno, um crente genuíno. Como? Na palavra. Quando eu vou aconselhar alguém, eu aconselho na palavra. Quando eu vou falar com alguém, eu falo em linha com a palavra. Teve uma pessoa que falou assim, mas se for assim, então... Eu falei, irmã, então não posso fazer nada, porque é a palavra que diz. Eu tenho uma mensagem, quem não será salvo. Teve uma pessoa que ficou louca com essa mensagem. Eu não posso fazer nada, irmão. Presta atenção no que eu vou falar, olhem para mim. Presta atenção. Eu não sei vocês aí, e não aconselho fazer isso.
mas eu não vou arrancar a página da minha Bíblia. Tem mais alguém? Eu não posso arrancar a página da minha Bíblia. Ah, não, vou arrancar essa página aqui, porque teve uma pessoa que... Eu não posso arrancar. Ah, mas esse texto aqui, se eu falar esse texto... Eu não posso ter essa mente. Estão me entendendo? O primeiro sinal e a primeira evidência de uma fé genuína é a integridade no quê? Na palavra. Ou em outras palavras, se estiver escrito, eu creio. E se eu creio, eu tenho que pregar e ensinar. Ah, mas essa palavra vai contra mim. Ah, meu irmão, por isso que a Bíblia fala de se converter. O que é converter? Efésios 4, aquele que furtava, mas eu furto, o pastor pregou. Irmão, Efésios 4, aquele que furtava não furte mais. Aquele que mentia, não. Mas eu sou mentiroso pra caramba, e o pastor hoje na pregação, ele falou que os mentirosos. Irmão, não foi eu que falei, é a Bíblia. Aquele que mentia não minta mais, o que furtava não furte mais, o que cometia adultério não... Então a palavra diz isso. Mas eu não gostei porque você falou. Então você não gostou porque eu falei, você não me ouve mais, porque eu vou continuar falando. Eu não vou arrancar da Bíblia a página que diz contra adultério, que fala contra fornicação, que fala contra idolatria. Eu não vou arrancar da minha Bíblia as páginas que falam do pecado carnal. Eu não vou arrancar. Então nunca mais eu vou aí. Então nunca mais você vai vir, porque eu não posso arrancar da Bíblia a palavra de Deus. Me levanta a mão, quem está me entendendo, estou falando. Teve uma pessoa que ficou louca. Mas se é assim, eu vi que está na Bíblia. Mas não foi eu que escrevi a Bíblia. Não foi eu que escrevi. Por exemplo, não foi eu que disse pela graça sois salvos. Efésios 2:8. Alguém pode gostar. Ai, que maravilha saber que sou salvo pela graça. Mas não foi eu que escrevi, tá? Você gostou disso? Não foi eu que escrevi. Mas por outro lado, a Bíblia é imparcial. A palavra que você gosta, não foi eu que escrevi. A palavra que você não gosta, por exemplo, Coríntios 6, ou Efésios 5, os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Não foi eu que escrevi. Você gosta de Efésios 2:8, que diz que é salvo pela graça? Não foi eu que escrevi. Você não gosta de Gálatas 5, que fala das obras da carne, e os que praticam tais obras não herdarão o reino de Deus? Você não gosta? Não foi eu que escrevi também. O pregador, ele é imparcial. Ele não pode ficar escolhendo o que ele tem que pregar e o que ele não tem que pregar. O pregador autêntico, ele tem integridade na palavra. Quando quando eu fiquei sabendo que essa pessoa não concordou, não gostou da pregação que eu fiz, eu fui consultar Deus. Falei, Senhor, como é que faz agora? Preguei a sua palavra diante de Deus, diante de ti, diante dos anjos, diante de testemunhas. Senhor, está aqui, ó, eu apenas li o que está escrito. E a pessoa está dando pulo desse tamanho lá, ó. Vixe, como é que faz agora? Ele falou assim, você continua pregando o que está escrito. Está escrito, tá. Então, você não muda nada, hein? Eu falei, não, Senhor, nunca fiz isso. Você não muda, você não põe uma vírgula a mais e nem tira. Está escrito, você vai lá, prega e ensina. Mas, não, o resto é comigo. Você prega e ensina que eu seguro o resto. Então, tá bom. Estou aqui pregando e ensinando. Uma salva de palmas ao Senhor. A palavra não é minha, é dele. Diga comigo, sinais e evidências de uma fé genuína. Diga, primeiro, integridade na palavra. Quem está me entendendo? Em outras palavras, uma pessoa, você conhece a pessoa, ou você mesmo, que tem uma fé verdadeira em Deus, em Jesus, se a pessoa tem integridade na palavra. Não adianta vir com chaveco, com conversa. Eu quero saber o que está escrito. Quero saber o que Deus diz. Ninguém me ganha com conversa. Não, pastor, vem aqui. Sabe por que é? Irmão, quero saber o que a Bíblia diz. Não, pastor, porque um dia eu preguei numa igreja, não vou nem falar o nome, nem o nome da pastora, senão vai dar problema, né? Preguei numa igreja lá, aí os obreiros vieram falar assim, a pastora mandou te entregar esse envelope aqui. Tinha uma oferta, uma boa oferta, naquele tempo, no ano de 95, mais de R$500. Em 95 era uma, né? A pastora mandou te entregar essa oferta aqui. Falei, por quê? Mas, não fala sobre dízimo hoje aqui, hein? Ué, por quê? Não, porque tem um fazendeiro aqui, porque... Eu não tenho nada a ver se tem fazendeiro, dentista, macumbeiro, feiticeiro, eu não tenho nada a ver com isso.
Querem saber qual que era a mensagem que Deus mandou pregar naquele dia? E eu nem sabia que os obreiros iam me dar aquela oferta. Alguém quer falar qual era a mensagem que Deus mandou pregar? Sobre dízimo. Foi uma das primeiras vezes que Deus me pôs à prova. Deus falou, você vai lá, vai ensinar e pregar sobre o dízimo. Eu falei, amém. Então tá, tô legal. Esperando a hora do culto chegar. Meia hora antes do culto, vem 2 obreiros na surdina, pelo corredor da igreja, tal, pastor mandou te entregar isso aí. O que foi? Não, uma oferta para você, tal, porque, né, aí viagem, custo, tal, gasolina, pedágio e tal, almoço, já, tá tudo bem. Mas você não prega sobre dízimo, hein? Não fala de dízimo, que tem um fazendeiro aqui, o homem é muito rico. Ô, irmão, não tem nada a ver com isso, irmão. Não, mas não vou pegar. E não peguei o envelope, hein? Não peguei 1 centavo daquele envelope. Pode devolve o envelope. Mas o que você vai fazer? Vou ensinar sobre o dízimo, sobre a oferta, e depois vou falar para as ovelhas virem ofertar. Quem tiver no coração ofertar, oferta, e quem não quiser ofertar, não oferta. Mas e se não pagar seu custo? Não tem problema. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fez assim, mas era um pacote, dinheiro vivo. Mas você, não vou pegar, não vou pegar. Eram os 2 diáconos. Eu não vou pegar esse envelope. Eu vou fazer a vontade de Deus. Deus mandou pregar sobre dízimo, eu vou falar sobre dízimo. Acabou. Mas aí não vou dar um envelope, não tem problema, não estou te pedindo envelope nenhum. Eu vou pregar sobre dízimo. Mas se você levantar a oferta e não cobrir seus custos, não tem problema, pastor. Eu vim aqui fazer a vontade de Deus, irmão. Não vim aqui vender evangelho, não vim vender pregação. Deus mandou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. E eu me lembro que ele falou, mas e se quando você for colher as ofertas, não der e não cobrir seus custos? Porque a viagem era longa, gasolina, óleo, pneu, hotel, almoço, janta, pedágio, era longe, tinha custo. E se não cobrir? Não tem problema. Eu falei para ele, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele, tá bom, você não quer, então tá bom. E não peguei. E estou vivo aqui, ó. Uma salva de palmas ao Senhor. Diga bem forte, integridade na palavra, diga isso. Até hoje tem pessoas que não concordam com o dízimo. Ó, não estou nem dormindo que você não concorda com o dízimo, tá? Estou nem dormindo, tá? Você é você e eu sou eu. Você dará conta diante de Deus e eu darei conta diante de Deus. Por que você está preocupado comigo? Cuide da sua vida, rapaz. Cuide da sua igreja, cuide do seu ministério. 1 Coríntios 3, cada um dará conta de si mesmo. Você dará conta de você e eu darei conta de mim. Está claro ou não está claro? Romanos 14, 5. Cada um esteja bem certo em sua própria consciência. Romanos 14, 5, outra versão. Cada um esteja bem seguro em sua própria consciência. Eu estou seguro, você cuida de você e eu cuido de mim. Você responde por você e eu respondo por mim. Amém? Fui claro ou não fui claro? Simples assim. Vamos ler outro texto, Isaías capítulo 8. Cuida da sua vida, tá? E eu cuido da minha aqui. Isaías capítulo 8, isso é para pessoas que ficam aí cornetando, alfinetando, né? Você cuida da sua vida, eu cuido da minha, tá? Você cuida da sua igreja aí e eu cuido desse ministério aqui. Você responde diante de Deus pelo que você faz, prega e ensina, e pode deixar que eu respondo por mim, tá? Não precisa que você fique preocupado comigo. Pode cuidar da sua vida que eu me cuido da minha, tá abençoado? Pode ficar sossegado. Isaías capítulo 8. Isaías 8. Quem já achou Isaías 8? Diga amém. A fé genuína, sinais e evidências de uma fé genuína. Diga comigo, integridade na palavra. Isaías 8, versículo 20. Olha o que lá do céu saiu. Essa voz vem do céu. Isaías 8, verso 20. A lei e ao testemunho. Deus disse, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Algumas versões dizem, jamais verão a alva. Eu penso que não preciso nem interpretar uma palavra dessa, né? Não preciso interpretar, não preciso traduzir, não preciso, né? Porque está bem claro, né? O que Deus está dizendo? Em outras palavras, que precisamos, que temos que falar segundo esta palavra.
Por isso, 1 Pedro 4,11. Quando falar, fale segundo a palavra de Deus. Isaías 8,20. Se eles quem? Não sei. Eu sirvo a Deus lá para 25 anos. Por 25 anos, eu firmado na palavra. Integridade na palavra. Eu fui tão justo, tão sério para com a palavra de Deus, que fiz coisa que nem precisava fazer. Por exemplo, cumprir a lei. Pegou? De tão íntegro que eu fui à palavra. Pegou o que eu falei? Eu fui tão íntegro à palavra, eu fui tão justo à palavra de Deus, eu levei tão a sério a palavra de Deus, que eu até cumpri coisas que nem precisava. Está me entendendo? Obras da lei, mandamentos, ordenanças judaicas, e eu sendo gentil, e eu cumpri. Para não sair fora da palavra. Aí depois veio a graça do apostolado, me trazendo um entendimento que nós somos gentios, o evangelho da incircuncisão. Aí foi me encaixando, né? Essa palavra aqui é de judeu, essa palavra aqui é para gentil, essa palavra aqui era para os hebreus na lei de Moisés, lá em Levítico, essa palavra aqui já é para nós que estamos em graça. Aí fui me encaixando depois que a graça foi revelada. Mas eu fui tão íntegro à palavra, para não sair dela, que eu cumpri coisa que nem precisava. Não aumentou minha salvação. E nem tirou. Quer dizer, eu só cumpri, eu fiz a mais, né? Fiz além, pintei a parede, 2 mãos dava, né? Eu tinha dado umas 30 mãos já. 30 mãos de tinta. Até que Deus disse assim em 97, não precisa ser 30 mãos não, só uma só, 1,5, 2 já cobre. Como assim, Senhor? Não, você vai lá, em vez de você fazer tudo isso aí, você vai lá e fala que eles são salvos pela minha graça. 1 mão, 2 que você passar já vai cobrir já. Quem entendeu? E eu passando 30 mãos. Eu errei, mas errei por zelo. E eu tenho visto pessoas errar porque não tem zelo nenhum. Eu errei por zelo. Com medo de errar, eu dei 30 mãos na parede de tinta. Não precisava, né? Hoje eu entendi que não precisava, né, passar nas águas, né, passar né, e um com óleo. Hoje eu entendi que não precisava dar 30 mãos de tinta. Eu já tinha o Espírito Santo, eu já estava selado com o Espírito Santo. Não precisava ficar passando tinta toda hora. Não, passou, está coberto, acabou, já era, né? Segue para outra coisa, né? Se eles não falarem, Isaías 8:20, se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a alva. Então diga comigo, sinal de uma fé genuína é integridade na palavra. Diga, é falar segundo a palavra de Deus. Vamos mais um texto? Jeremias, capítulo 1, depois de Isaías, Jeremias. Jeremias 1. Jeremias 1. Depois de Isaías. Jeremias 1, verso 12. Aliás, vamos ler o 11 primeiro, né? Lendo o 11 e o 12, o sentido fica melhor. Jeremias 1, 11. Veio a mim a palavra do Senhor. O que é que vês, Jeremias? Jeremias 1, 11. Veio a mim a palavra do Senhor. O que é que vês, Jeremias? E eu respondi, vejo uma vara de amendoeira. Jeremias 1, 12. Disse-me o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Diga glória a Deus. Agora minha fé já está, agora eu já consigo um descanso, né? Se Deus disse que ia me salvar em Cristo, eu já posso dormir em paz, porque Ele falou que vela pela sua palavra em cumprir. Se Deus disse que tirou os pecados em Cristo, então eu já posso dormir em paz, porque Ele disse que vela pela palavra dEle. Se Deus disse que me deu a vida eterna, Ele me deu a vida eterna, depois que eu morrer, eu vou ter a vida eterna. Eu já posso dormir em paz, porque Ele diz que Ele vela pelo que Ele falou. Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Diga glória a Deus. Ah, papai. E mais um texto sobre esse assunto de integridade na palavra. Paulo, 2 Coríntios 13. 2 Coríntios, capítulo 13.
O assunto hoje: sinais e evidências de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, de uma fé autêntica. Qual que é o sinal? Qual que é a evidência? Integridade na palavra. Quando falar segundo a palavra de Deus. Na conversa, na negociação, no seu dia a dia, na sua vida. A vida cristã não tem outro fundamento senão a palavra de Deus, não tem outro fundamento. Eu não me baseio no que diz o Jornal Nacional. Você viu o que o Jornal Nacional disse? Eu não quero saber, nem fui atrás. Tá? Eu quero saber o que Deus disse. É isso que eu quero saber e preciso saber. Não, está dizendo aí que... Eu não sei, irmão, não quero saber, não fui atrás. Tá? Eu cheguei a um nível, eu não quero mais perder meu tempo com palavras desse mundo, que só me aborreciam, me entristeciam, me deixava preocupado demasiadamente, angustiado, traz medo, traz fortaleza, e pelo Espírito Santo eu decidi, não quero mais ouvir, não quero mais saber o que está acontecendo nesse mundo aí. Não sou desse mundo, não quero saber desse mundo. Filipenses 3, a minha pátria está nos céus. Se eu vou ficar prestando atenção no que o mundo me diz, vai abalar muito a minha fé, pode ter certeza, e eu não vou permitir isso. Vai abalar muito, e eu quero andar num nível mais excelente, de fé, nível espiritual. Eu quero andar, e já estou andando. Quero andar num nível mais excelente. Agora, como que eu vou andar num nível apostólico, Paulo, profético, Elias, Eliseu, Ezequiel, Daniel? Como que eu vou andar num nível mais profético e mais apostólico se eu ficar ouvindo Datena, Jornal Nacional, e desgraça, e morte, assassinato, e bandido, e ladrão, e corrupção? Não vai dar certo. Alguém está me entendendo? Então a minha mente está reservada só para a palavra de Deus. A minha mente está reservada para a palavra de Deus. Amém? 2 Coríntios 13. É claro, eu me cansei de ver lagartixa e de repente tinha virado um crocodilo. Falei, nossa, que monstrão. Porque estava alimentando aquela lagartixa, né? Falei, quer saber de uma coisa? Não vou criar mais lagartixa na minha mente. Não vou criar mais, não vou dar comida para ela. Não vou criar lagartixa, não vou dar comida para ela, não vai crescer, ela vai morrer. Não é que foi morrendo, acabou a lagartixa? Agora, tem gente que fica alimentando a lagartixa, tem um monstrão na cabeça, né? Aquele monstrão, medo de andar no mundo, medo de ficar no ponto de ônibus, medo de pegar avião, medo de pegar o metrô, medo de pegar o trem, medo de pegar o ônibus, medo. Está cheio de monstro na cabeça. Só alimentando. E a televisão é perita em fazer isso, hein? Alimenta, e aquele monstrão criando na mente das pessoas. Na mente de um profeta, não vai não. Na mente de um apóstolo, de um evangelista, um homem de Deus, não vai não. Na minha não vai não. Minha mente é para Deus. 2 Coríntios 13. Pois as pessoas não sabem porque que não, só anda em derrota, né? Só anda em derrota, não vê Deus em suas vidas, porque está com a mente cheia de monstros que foram alimentando, criando, e o mundo para você é o inferno, que não dá nem para andar mais no mundo, porque criou um monstro, então quero ver agora para matar esse monstro aí, né? Mas tem jeito, tá? Para de alimentar o monstro, que esse monstro vai diminuindo até que volta a ser lagartixa, até que morre e some da sua cabeça. Aí, ao invés de você colocar outra lagartixa, você vai colocando a palavra de Deus, tá? Quando vai ver, não tem mais lagartixa nenhuma, só a palavra de Deus. 2 Coríntios 13, quem já achou? Verso 1. Diga comigo, integridade na palavra. Diga, é um sinal de uma fé genuína. Mas como é gostoso conversar com um crente quando ele cita a palavra em linha, né? Não quando cita besteira, cita distorções, mas quando abençoado e tal. Irmão, está escrito assim, é verdade mesmo, bem que Jesus falou. Você lembra que Paulo disse? É uma conversa gostosa. Por quê? É uma conversa sadia, é uma conversa na fé, uma conversa de cristão, né?
Segundo Coríntios 13, verso 1. E esta é a terceira vez que vou ter convosco. Paulo disse, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. A palavra de Deus, ela é confirmada por boca de 2 ou 3 testemunhas. Você quer que eu fale sobre predestinação? Vou te mostrar a predestinação de Gênesis e Apocalipse. Por boca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Quantas testemunhas eu vou te mostrar? Quer que eu fale sobre eleição, que não existe livre-arbítrio? Foi Deus que elegeu? Quer que eu use a lei? Quer que eu use a graça? Quer que eu use antes da lei? Com Noé, com Abraão? Antes da lei. Quer que eu use a lei? Deus que escolheu Abraão, antes da lei. Deus que escolheu Moisés. Moisés nem sabia de nada. Estava cuidando nada das ovelhas do seu sogro, Jetro. De repente, mas como que Deus é sábio, né? Moisés cuidando das ovelhas, de repente ele olhou para cima assim, ele viu lá em cima no monte, ele viu um mato pegando fogo. Paulo diz que é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Aí Moisés cuidando de ovelha, aí ele viu aquele, ué, ele e as ovelhas. Aí ele viu aquele mato pegando fogo, e o mato verde, pegando fogo, e continuava verde. O mato não se consumia, não ficava cinza, não saía fumaça. A Bíblia diz, irei ver essa estranha visão. Ele falou, está escrito, estranha visão. Ué, e era estranho mesmo, um mato verde pegando fogo por 2h30 e continua verde. E não fica cinza, não se consome, não sai fumaça. Ele foi lá ver. Olha como que Deus opera o querer efetuar. Quem estava cuidando de ovelha, hein? Não, eu tenho livre-arbítrio, eu vou ser pastor de ovelha. Vou cuidar só de ovelha pro resto da minha vida. Aí ele estava lá cuidando de ovelha. Deus pôs uma mutuca nele, né? Tipo assim, vai lá ver o que é aquilo, vai. Vai lá ver o que é aquilo. Uma curiosidade carnal, que todo mundo tem isso na carne, né? Vai lá ver. Aí quando ele foi ver, chegou pertinho do fogo, o fogo pegando mesmo, era fogo mesmo, e o mato continuava verde. A Bíblia chama de sarça, é um tipo de capim de mato. Aí, quando chegou perto do fogo, uma voz, Moisés, ele assustou. Ué, estou aqui nesse campo aqui, esse monte alto, grande, as ovelhas ficaram lá embaixo, estou sozinho, como Moisés, quem está me chamando? Sabe que estou ficando louco? Sabe que estou com febre, estou tendo alucinações? É a segunda vez, ele, Moisés, era Deus falando, Moisés, aí já veio o temor sobre ele, porque o Moisés foi criado por Deus e para Deus. Aí o Espírito de Deus, Romanos 8, testifica com o Espírito. Aí já veio o temor. Aí, tira as sandálias dos seus pés, porque eu estou aqui. Em outras palavras, a terra que você está é terra santa. Santo porque ele estava ali, manifesto. Aí acabou o livre-arbítrio. O Moisés pensando que ia cuidar de ovelha, que ele ia ter, né, uma loja de ovelha, que ele ia ter, comprar e vender ovelhas, negócio. Acabou. O Moisés fez um monte de plano. Depois de 40 dias que ele desceu com o rosto brilhando, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Até esqueceu as ovelhas. Não sei nem quem pegou as ovelhas lá. Deus o fez um homem de Deus. Nós fomos feitos por Deus, para a glória de Deus. Isso é indiscutível, inquestionável. Fomos feitos por Deus, para a glória de Deus. Por isso que Paulo disse em Colossenses 1, tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, a palavra de Deus, ela é confirmada por boca de 2 ou 3 testemunhas. Qualquer assunto que você quiser, eu te mostro na Bíblia 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 20 testemunhas. O assunto que você quiser. Tem pessoas que creem em trindade, né? Falam que são 3 pessoas. Aí você vai ler Isaías 43, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Mas não tem como, as pessoas criam doutrinas, mas a Bíblia mesmo é clara. Ela vai, né? Ela é clara. Olha, Jesus falou, eu e o Pai somos um. E as pessoas pensam que o Pai é um e que o Filho é outro. E Deus falou, não, Jesus falou, não, João 10, eu e o Pai somos um. Está claro ou não está claro? E você vai ler a Bíblia, você vai ver Efésios 4:6, que há um só Deus. Então, diga comigo, por boca de 2 ou 3 testemunhas, diga isso. Pega na Bíblia e diga assim, ó, é confirmada a palavra de Deus.
Amém? Bom, o assunto hoje é sinais e evidências de uma fé genuína, autêntica, verdadeira. O primeiro sinal, diga comigo, integridade na palavra. Então, uma pessoa que tem uma fé verdadeira, você vai conhecer que a fé da pessoa é verdadeira se ele tem integridade na palavra. No dia a dia, na conversa, não, irmão, a Bíblia diz. Ó, irmão, está escrito. Irmão, a Bíblia diz. Irmão, está escrito. Você fala, você é uma pessoa de fé. Porque tudo que ele fala está em linha com a palavra. Diga mais uma vez, integridade na palavra. Segundo sinal, segunda evidência, a nossa redenção em Cristo. Escreva isso aí, tá? Segundo sinal. Primeiro sinal, integridade na palavra. Segundo sinal, a nossa redenção em Cristo. Segunda evidência de uma fé verdadeira, de uma fé genuína. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Você está vendo, no mínimo você está percebendo, discernindo que minha fé é autêntica e verdadeira, porque eu estou indo na palavra. A minha integridade é com a palavra. Eu me mantenho íntegro à palavra. Tudo que eu quero saber de Deus, eu pergunto, o que a Bíblia diz? O que a palavra diz? Alô? Tem pessoas que querem resposta de Deus. Sabia que tem pessoas que querem resposta de Deus? Ai, Senhor, por que eu não caso? Ah, Senhor, por que eu não consegui comprar aquilo? Ah, Senhor, porque eu já tentei várias vezes e não consegui. Você quer a resposta de Deus? Vai ler a Bíblia. Alguém pegou essa? A pessoa acha que vai ouvir uma voz, abençoado. Ah, você não casou, por quê? Abençoado, vai ler a Bíblia. Na Bíblia tem eunucos, tem pessoas que se fizeram eunucos. Ou seja, tem pessoas que não nasceram para casar. E Paulo era um desses. Então, a resposta que você precisa de Deus está na Bíblia. Se você não lê a Bíblia, já passou 1 ano, 5, 10, 20, 30 anos, e você não vai ter a resposta. Você está pensando que Deus vai falar com você em sonho, você está pensando que Deus vai falar com você numa voz. Abençoado, olha a boca de Deus aqui, ó. Olha a boca, peraí. Olha a boca de Deus aqui, ó. A boca de Deus, ó. Se estiver escrito, eu creio. Aqui está a boca de Deus. Amém, abençoado? Mas não adianta você pegar a boca de Deus e colocar lá na estante, lá aberta lá, que não vai, mudo não fala, tá? A Bíblia aberta na estante é um mudo assim, ó. O mudo já não fala, ainda com a boca aberta, aí não adianta. Então, não adianta pôr Bíblia na estante, Bíblia na cabeceira da cama, Bíblia no criado mudo, Bíblia no painel do carro, não adianta nada, tá? Isso é superstição. Tá? Isso é misticismo. Então não adianta fazer isso. Você quer que Deus fale com você? Leia a palavra dele. A Bíblia é uma carta de Deus para nós. Você vai ler o que ele escreveu, o que ele disse, aí você vai saber. Você vai saber que você é salvo, você vai saber que tem anjo a seu favor, você vai saber que nenhum mal te acontecerá. Amém? Nossa redenção em Cristo é o segundo sinal, a segunda evidência de uma fé genuína, ou seja, a pessoa vai estar falando, se posicionando em linha com a redenção que ele tem em Cristo. Olha lá, ó, Colossenses 1, verso 12. Veja comigo. Colossenses 1, verso 12. Dando graças ao Pai. A questão é que a Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo. E as pessoas pensam que são 3. Quando a Bíblia fala Pai, entende que é Deus em sua manifestação de Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ali não é o Filho Salvador, e nem o Espírito Santo que habita em nós. Ali é o Criador. Quando a Bíblia fala Pai, diz respeito ao Criador de tudo e de todos. Quando a Bíblia fala Filho, em maiúsculo, o Filho de Deus, aí é Deus como Salvador, que é Jesus. Por isso que Paulo diz que Deus se fez carne, se revestiu em carne. Como é que Deus se fez carne? Diga, em Jesus. Quer a prova que Deus fez carne em Jesus? Jesus nasceu de uma relação sexual? Não, ele nasceu de uma virgem chamada Maria, por milagre do
Espírito Santo. Como é que Deus ia nascer de carne com carne, de homem com mulher, de relação sexual? Deus ia se submeter a isso? Já foi muito ele submeter ao Criador entrar no ventre de uma criatura. Já foi muito. Já foi muito. Então, Pai, Deus como Criador. Filho, Deus como Salvador, Redentor. Espírito Santo, Deus que é Espírito, habitando em nós, se manifestando em nós. Amém? Colossenses 1:12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha o verso 13, Colossenses 1:13, e que nos tirou do poder das trevas. Por isso que crente não tem medo de macumba, tá? Crente verdadeiro, tá? Tem crente bunda mole aqui, crente frouxo que, eu passei em frente à casa do candomblé e eu pisei sem querer numa vela e agora eu tô com uma dor aqui. Você está com dor aí porque você torceu o pé, porque está ficando velho, sei lá o que é. Não é? Está com dor que você pisou em vela, abençoado? Está claro ou não está claro? As pessoas associam, mente fraca, né? Diga comigo, Deus me tirou do poder das trevas. Crente verdadeiro não tem medo de macumba, de trabalho, de feitiçaria, de pato A, pato B, pato C, boca na boca do sapo, o nome na boca do sapo, ou da tartaruga, ou sei lá de quem que é o nome que vai estar. O crente não está preocupado com isso. Quem fez o sapo? Quem fez a galinha? Quem fez o bode? Mas mataram um bode, cortaram o pescoço. É verdade que existem feitiçarias. Então, pessoas na ignorância, e até incrédulos, e até ímpios, e até filhos da perdição, pegam um animal que Deus criou para... Você vê que tudo é copiando a lei de Moisés. O espiritismo copia a lei de Moisés. Porque Moisés pegava um bode, Moisés pegava um carneiro, Moisés pegava um bezerro, cortava o pescoço, derramava o sangue. Para que Moisés fazia isso? Era uma macumba? Não. Moisés não fazia macumba, nem feitiçaria, nem despacho, nem nada. Então por que Moisés derramava o sangue? Por quê? Simbolizando a aspersão, o derramar do sangue de Cristo que um dia aconteceria na cruz. E quantas vezes Moisés fez isso, hein? E corta um, corta outro. Para quê? Para perdoar os pecados. Tinha um objetivo. Moisés cortava o pescoço do bode, do carneiro, derramava o sangue sobre o altar, derramava o sangue lá. Para quê? Para perdoar os pecados. Só que a lei de Moisés não era perfeita. Mesmo derramando sangue, perdoando os pecados, o povo voltava a pecar. Por isso que tinha que, de tempo em tempo, derramar o sangue lá para perdoar os pecados. Como que a lei de Moisés não era perfeita, só perdoava, mas não remia, não tirava, não apagava, não cancelava. Só a graça de Deus em Cristo conseguiu tirar, apagar, remir os pecados de uma vez por todas. Por isso que eu não sou espírita e nem pratico espiritismo. Por muitos motivos, um deles. Como é que eu vou fazer um trabalho, um despacho para quê? Nós fazemos um trabalho para abençoar. Mas Deus abençoou em Cristo. Está claro ou não está claro? Efésios 1:3. Deus abençoou em Cristo, que eu não acredito que vai abençoar. Quem faz feitiçaria é para o mal. A pessoa faz para o mal. Então, mas apóstolo, e existe mesmo? Existe. Existe. Quer saber da verdade verdadeira? Existe. Paulo disse em Coríntios, olha, não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo falou, não podeis participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. É o que Elias tinha dito lá atrás. O Elias disse, se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Se Baal é Deus, segue Baal. Elias falou. Aí Paulo vem e fala, eu não quero que sejais participantes com os demônios, hein? Crente é crente, macumbeiro é macumbeiro. Tá claro, abençoado? Crente é crente, hein? Crente é... Por isso que nós não cremos em ecumenismo. Nós cremos em comunhão. Comunhão dos santos. O que é o ecumenismo? É a união de todas as religiões. Pastor que prega e crê em Cristo Jesus, o ressuscitado. Compadres que fala de Jesus, mas é um Jesus que ainda não tirou os pecados, que tem que ficar pedindo para ele tirar pecado, e pede também para Maria ajudar a tirar o pecado. Então nós não... Como é que eu... Não tem como, né? E pastor e padre.
Aí vem pastor e macumbeiro, aí não vai ter certo. Porque o pastor está orando a Deus em nome de Jesus. O macumbeiro, o pai de santo, o feiticeiro, ele vai estar invocando entidades, entre aspas, né? Vai estar lá invocando, não sei o quê. Não vai dar certo. Um ora a Deus e o outro. Aí é igual Elias, profeta de Baal. Aí não vai dar certo. Quem está me entendendo? Então ecumenismo não dá. Comunhão sim. Ecumenismo não. Agora, nós estamos no final dos tempos e a nova ordem mundial quer o ecumenismo. Mas eu vou ser um dos primeiros que não vou me juntar. Tá? Porque Paulo disse que a fé não é de todos. A fé não é de todos. Eu vou me juntar com os da fé. Como é que eu vou me juntar com o filho da perdição? E não estou dizendo que o pai de santo é um filho da perdição. Por vezes é uma ovelha que está na ignorância, que nunca ouviu o evangelho, então está lá ainda na ignorância, ou nasceu lá e nunca leu a Bíblia, então está na ignorância. Muitos pais de santo, ovelha. Quando conhece Jesus, quando ouve o evangelho, deixa a feitiçaria e se converte ao Cristo ressuscitado. Amém? Então não estou falando aqui que macumbeiro, pai de santo é filho da perdição, porque a maioria são ovelhas, fazendo na ignorância. Tá? E graças a Deus que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, mas estão fazendo coisa errada. E o que fazem na carne errado, plantam e colhem na carne mesmo. Deus não entra nessa área. Tá? Nem eu entendo esse assunto aí já. Tá? O importante é o quê? Por que eu entendo esse assunto? Por causa de Colossenses 1,13, que diz que Deus nos tirou do poder das trevas. A versão atualizada, Deus nos libertou do império de Satanás, ou do império das trevas. Eu tenho várias versões. O importante é que Deus nos tirou, Deus nos livrou, Deus nos libertou. Diga comigo, Deus me tirou. Diga, Deus me livrou. Diga, Deus me libertou. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou. Alô, Ele não só nos tirou e transportou para o reino do Filho. Olha lá o Filho em maiúsculo, não falei? Quem é esse Filho aqui? É o Salvador. Quem que é o Salvador? O Pai? Não, o Salvador é o Filho. Tá? É o Pai revestido em carne. O Pai na manifestação de carne. Aí é o Filho. Por isso que está em maiúsculo. Está claro ou não está claro? Você vai ler a Bíblia, quando fala Filho de Deus em minúsculo, somos nós. Quando fala Filho de Deus em maiúsculo, se refere a Jesus. Amém? Nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem, ou seja, nele, circule na sua Bíblia, temos a redenção. Aqui acabou, irmão. Agora não tem mais conversa com medo do diabo e medo de demônio te pegar ou entrar na sua vida. Agora acabou. Acabou por quê? Porque além de Ele nos tirar, além de Ele me tirar do poder das trevas, me tirar do império de Satanás, Ele me transportou para o reino de Deus, que é o Filho do seu amor, que é Cristo, que é a graça, em quem eu, vou falar por mim, tenho, no singular, a redenção. Como igreja, temos a redenção. Não sabe o que é redenção? Pelo seu sangue. A saber, o que é a redenção? A remissão. Remir, tirar. A remissão dos pecados. Acabou. Por isso nós cantamos aqui, ó. Não há diabo, não há pecado. Estamos abençoados. Eu me escandalizo com os evangélicos tradicionais que falam que são pecadores. Como que alguém pode ser um pecador se Colossenses 1,14 diz que em Cristo a igreja, os filhos, as ovelhas, os eleitos, os escolhidos, têm pelo sangue de Jesus a remissão dos pecados. Remissão, remir, tirar. Acabou! Como é que eu posso ser um pecador se Ele tirou os pecados? Remiu! Então a segunda evidência de uma fé verdadeira, a segunda evidência de uma fé genuína, autêntica, é quando o crente está posicionado em Colossenses 1,14. Ó, pastor, não vamos passar ali não, porque tem um macumbeiro. Macumbeiro? Qual macumbeiro? Quero saber de macumbeiro, rapaz. Deus é por mim, quem será contra mim? Há anjos em meu favor, anjo que me guarda, me protege, nenhum mal me sucederá. Mas pastor,
Você é convencido? Não, não é convencido. É que eu já li Colossenses 1,14, que em Cristo eu tenho a redenção pelo sangue de Jesus, a saber, a remissão dos pecados. E hoje, olha lá, eu estou lendo Colossenses 1,14, né? Vai lá para o verso 21. Olha o que o sangue fez. Olha o que o sangue de Cristo fez em nós. Colossenses 1,21. A vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo, 14, além de você ter a redenção e a remissão, 22, agora vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, quando Jesus morreu na cruz, Deus te reconciliou. Por isso que eu não vou tapar minha boca, eu não vou parar de falar, até os pastores se converterem de verdade. Como é que você pode fazer apelo para uma ovelha ser salva, se ele já foi reconciliado no corpo de Jesus? Quem quer ser salvo, vem aqui, né? Vem aqui que eu vou orar para Deus escrever seu nome no livro da vida. Deus não está escrevendo o nome de ninguém. O nome dos eleitos, escolhidos, predestinados, já estão no livro da vida desde antes da fundação do mundo. É só você ler Efésios 1, verso 4. Mas o problema é que os pastores, os crentes, eles não leem a Bíblia. Eles seguem a tradição denominacional. Ah, eu sou da Pentecostal já faz 35 anos, então eu sempre vi o pastor, manda as pessoas virem na frente, e eu cresci ouvindo o pastor falar, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Aí um vai copiando o outro, já faz 10, 15, 20, 50 anos, 100 que estão fazendo a mesma coisa. Mas na verdade não está valendo para nada, porque Deus não está escrevendo o nome de ninguém. Levante a mão se você quer na Bíblia e diga, graças a Deus, o meu nome já está escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Abba, Pai. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia é Deus falando com a gente, conosco. A Bíblia é Deus falando comigo. O que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? É Deus falando com você. O que Deus está falando? Colossenses 1,14. Que em Cristo você tem a redenção. Pelo sangue. Não é pela sua oração. Não é pelo seu jejum. Não é pelo batismo nas águas. Não é pela santa ceia. Não é pela unção com óleo. Não é porque você orou de joelho. Não é porque você subiu no monte. Não é porque você ora o Pai Nosso. É pelo sangue de Jesus. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Vai para o verso 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele, abençoados. Pelo amor de Deus, não tem como ser mais claro. Mais claro que isso não tem como. Não tem como ser mais claro. Só não entende se for um filho da perdição, que não tem o Espírito Santo. Aí não tem como entender. Não tem como ser mais claro. Coloque o seu dedo no verso 22. Estou terminando já. Vou continuar na próxima mensagem. Na próxima quarta-feira. Colossenses 1, 22. Agora, contudo, agora não é hoje, hein? Agora quer dizer, em Cristo. Na graça. Nessa nova aliança. Nesse novo pacto. Agora não é hoje, quarta-feira. Colossenses 1, 22. Em Cristo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Paulo explica como que Deus te reconciliou. Ele não te reconciliou porque você é bonzinho, porque você é filho do seu Genésio com a dona Flora, porque você é rico, porque você tem faculdade. Ele não te reconciliou porque você ajuda os pobres. Ele te reconciliou pelo corpo de Jesus quando ele morreu na cruz. A Igreja Católica tira toda essa glória de Jesus. Tira toda. A Igreja Católica tira toda essa glória dele. E vão pagar as penitências para merecer um lugar do lado de Deus. Eles não aceitam que a salvação... Eu sei o que eu estou falando. Eu conheço o que a Igreja Católica prega. O catolicismo tradicional. Eles não aceitam e não dizem publicamente sobre a graça de Deus em Cristo. Não, você tem que pagar a sua penitência. Aí tem a procissão, você tem que acender a vela para quem morreu, você tem a missa do 7º dia, e por aí vai. Quer dizer, a pessoa não está totalmente salva. Você tem que dar uma ajudinha, né? Acende uma vela, uma reza, uma oração, uma missa, porque ele não está ainda totalmente salvo. Em outras palavras, é isso que o catolicismo diz.
Só para quem conhece a Bíblia eu pergunto, estou falando besteira? Ou eu não tenho em casa a Bíblia católica, que tem também Colossenses 1:22? Você acha que a Bíblia católica não tem Colossenses 1:22? Tem. Por que não pregam? Porque pregam a tradição da igreja católica e não a palavra de Deus. Levanta a mão quem está entendendo, estou terminando. Pregam a tradição, mas aí não é só a igreja católica. Muitos pregam a tradição da Assembleia de Deus, outros pregam a tradição da Igreja Batista, não mudam porque estão firmados na tradição. Não, mas nós sempre, já faz anos que nós, então estão firmados na tradição. Leu a Bíblia, está vendo na Bíblia, mas fica mal, né? Já pensou, eu vou deixar o pastor é meu amigo, já faz 45 anos que eu sou amigo do pastor, mas o pastor está firmado na tradição, ele não está firmado na palavra de Deus. Está claro ou não está claro? Vamos falar a verdade? Vamos falar o português claro? O pastor está firmado na tradição. Você gosta do padre? O padre é um cara legal, um cara jóia, educado, legal, mas ele está firmado na tradição. Ele não está firmado na palavra. Você quer servir a Deus ou quer servir os homens? Então vai conversar com o padre e mostra para ele esses textos, mostra a Bíblia. Se ele falar que ele não pode pregar, que ele não pode ensinar, então você cai fora e vai servir a Deus num lugar aonde se teme a palavra de Deus. Porque você não pode trocar a palavra de Deus pela tradição de alguém. Só quem está entendendo? Eu penso que eu falo movido pelo Espírito Santo. Como é que eu vou deixar de seguir a palavra para seguir a tradição de uma denominação, de um pastor, de um padre, de alguém, de alguma coisa? Eu não posso. O primeiro sinal que eu falei aqui hoje, estou terminando, primeira evidência de uma fé verdadeira é a integridade na palavra. Eu não estou lendo a palavra? Colossenses 1:22, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne. Como que ele fez isso, Paulo? Pela morte. Para quê? Para quê, Paulo? Para que ele me reconciliou? Colossenses 1:22, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Eu não sou católico e nem posso ser, porque a Bíblia católica diz em Colossenses 1, verso 14, que os meus pecados foram remidos. Então eu me recuso a ser católico, porque senão eu vou ter que dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, coisa que eu não sou mais, porque Jesus remiu meus pecados. Ou não é isso que a Bíblia diz? Então eu não posso ser católico, senão eu vou ter que falar essa oração, e essa oração está errada. Mas é uma tradição a oração. Mas eu fico com a palavra de Deus e não com a tradição de ninguém. Prefiro servir a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não tenho nada contra o padre, tenho nada contra o papa, conheço padres vários, não tenho nada contra, pessoal, tenho nada. Mas eu não posso concordar, compactuar com doutrina errada, pior que errada, que vai contra a palavra de Deus. Só me dá um sinal quem está entendendo. Não é nada pessoal. Você é católico? Nada pessoal contra os padres. Mas tem heresias aí que não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Como é que eu vou rogar para Maria? Por que Maria? Ah, porque era mãe de Jesus? Mas Abraão é o pai na fé, maior que Maria. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então tudo bem, não aceita o Abraão e nem o Moisés. Tudo bem, Maria. Mas por que eu vou rogar Maria? Porque ela é mãe de Jesus? Mas ela morreu e está morta. É uma heresia inadmissível. Inadmissível alguém ensinar a pedir para um morto. Ou Maria não está morta ainda? É só uma pergunta que eu faço. É só uma pergunta que eu faço a vocês, a você que me assiste e a todo o povo católico na face da terra. Maria não está morta ainda? Não, porque acharam a imagem no rio. Meu irmão, eu quero saber de imagem que foi feita pelos homens. Eu quero saber disso. Ela está viva ou ela está morta? Quero que respondam. Maria, a Maria, mãe de Jesus, ela está viva ou ela está morta? Só quem tem certeza. A Maria está viva ou está morta? O apóstolo Paulo está vivo ou está morto? O apóstolo Pedro está vivo ou morto? Moisés está vivo ou morto? Abraão está vivo ou morto? Davi, um homem segundo o coração de Deus, está vivo ou está morto?
Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, está vivo ou está morto? Como é que eu posso pedir para um morto? Se está morto. Se Moisés está morto, se Abraão está morto, se Davi está morto, se Paulo está morto, Pedro está morto, por que tem que pedir para Maria se a Maria também está morta? Quem na terra vai me explicar isso? Está aí. É uma pergunta racional. Pergunta para o Papa, pergunta para o seu padre, pergunta para o bispo, para o cardeal. Então não é uma questão de tradução. João Ferreira de Almeida. Não é tradução. Porque há edições paulinas e a versão Ave Maria, que são Bíblias católicas, e a edição pastoral, são 3 Bíblias católicas, dizem claramente na Bíblia, Colossenses 1,13 e Colossenses 1,22, que perante Ele somos santos, irrepreensíveis, inculpáveis. E se somos isso, se é verdade, como que eu posso pedir para um morto, ou morta, no sexo feminino, para rogar pelos meus pecados, que Colossenses 1,14 diz que foram remidos, tirados. Só quem está entendendo. Só pode aplaudir a Deus quem está entendendo e recebendo a revelação do Espírito Santo. Só se você está entendendo. Então está aqui, ó. A segunda evidência, para terminar em 2 minutos. A segunda evidência, o segundo sinal de uma fé verdadeira, autêntica, genuína. Diga comigo. A nossa redenção em Cristo. De um modo racional, sem polêmica, sem doutrina, de um modo racional. Se Maria, de fato, está morta e não ressuscitou, como os outros homens de Deus da Bíblia estão mortos e não ressuscitaram, a minha razão não deixa eu rogar, eu pedir a alguém que está morto ou morta. Eu estou sendo imparcial. Morto, masculino, morta, feminino. Porque Maria não é a única que está morta. Isabel, prima dela, também morreu. Tá? Ana morreu, Isabel morreu. Todas as mulheres da Bíblia morreram. Então, os homens da Bíblia morreram e as mulheres também morreram. A minha razão, no racional, não me permite, não deixa que eu peça, que eu creia que alguém que morreu, alguém, sujeito oculto, que eu não sei quem é, tá? Não precisa ser A, B, C ou D. A minha razão não me deixa crer que alguém que morreu possa me ajudar, possa fazer algo por mim. Por isso que eu tenho Jesus, Cristo, como Senhor da minha vida. Porque como Maria, Ele morreu de um modo diferente, mas também morreu, mas ressuscitou. E segundo a Bíblia católica, ou a Bíblia que usamos, que a Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é uma só, segundo a Bíblia, Jesus Cristo é o único que está vivo, e vivo, como ser onipresente, vivo em nós e no céu. Ele morreu, ressuscitou e foi aos céus, mas Ele é Deus, onipresente, então Ele está no céu e está em nós. E além de estar vivo em nós e no céu, é o único vivo para todo o sempre. E a igreja de Cristo verdadeira diz amém. A Ele. Até a próxima ministração, a parte 8. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.